Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e um conteúdo diferente, porque amanhã tem Clássico Grenal 438 na Arena. Eu estarei lá trazendo conteúdo para vocês. Ao longo do dia, na concentração do Inter, também trazendo materiais para vocês exclusivos aqui no meu canal, mas esse conteúdo é especial e é diferente. Eu não quero trazer informações de internacional como vocês estão acostumados a verem aqui no canal. Eu quero trazer um mano a mano. Eu, João Batista Filho e César Cidade Dias, meus dois colegas aqui de Rádio e TV Bandeirantes, têm seus respectivos canais no YouTube e eu também aqui. Nós três nos juntamos e fizemos o nosso mano a mano. Colocamos ali, posição por posição, a provável escalação do Inter contra a provável escalação do Grêmio e montamos a nossa seleção para esse Clássico Grenal 438. Mano a mano aqui no canal, então não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Esse conteúdo e todos os outros sempre com o apoio da KTO. Já faz a tua fezinha pensando no Grenal e agora vocês vão ver o mano a mano. Bom, rapaziada, como prometido, mano a mano aqui no canal. Eu vou hoje representar como setorista do Internacional, vocês acompanham todos os dias aqui, a ala colorada. Sim, é um representante colorado, a gente tem o César Cidade Dias aqui, agradecer a participação do CCD, se juntando à ala gremista também para participar desse mano a mano, e o João Batista Filho, pegando a ala isenta desse mano a mano, de certa forma, pra gente fazer... Que beleza, Band. Que beleza, Band. Antes da gente fazer esse mano a mano prévia do Clássico Grenal 438, já agradecendo mais uma vez, então, o César e o JB pela participação, e já começando, e também vamos contar, é claro, os votos da audiência que a gente fez lá nas redes sociais, na comunidade aqui no YouTube, então podem seguir interagindo por lá. Começar pelo gol, obviamente, Adriel e Kehler, CCD. Eu acho que o Kehler é um goleiro mais experiente que o Adriel, né? Eu começo com o Adriel, com o Kehler, porque acho que o Kehler hoje é um goleiro mais experiente, está mais cimentado, já jogou muitas partidas, ele está um pouco à frente. Se o Adriel vai ser melhor ou não que ele, o tempo vai dizer, mas hoje eu não daria para votar no Adriel em relação ao Kehler, porque o Kehler está alguns passos na frente dele. E aí, JB? Ô CCD, não sei se tu concorda comigo, tá? Mas talvez no próximo Grenal do Campeonato Brasileiro a gente pode estar votando diferente. Claro, Hoje a obrigação manda votar no Kehler. Claro. Mas não duvide que no Grenal do primeiro turno do Brasileiro a mudança possa acontecer e a gente possa estar dizendo, o Adriel se provou um baita goleiro. Eu não acho isso impossível. Se fosse, por exemplo, Kehler, mas precisa viver, né? Viver, né? A gente vai ter que viver esse momento. Se fosse Kehler e Breno, eu diria que o Kehler é mais goleiro do que o Breno, tá? Porque eu já vi muito do Breno e já vi muito do Kehler. Beleza. Agora, hoje, Kehler e Adriel, o Adriel tem o potencial, mas ainda não mostrou, então vai no Kehler. Até porque hoje, e esse ponto é importante, né, JB? A gente tem um debate nos bastidores do Inter que deve crescer nas próximas semanas, próximos meses, que é em relação ao John. O John tá fechando o gol nos treinos do Internacional. Então, assim, tá fechando o gol nos treinos do Inter. Mais de um treinamento eu destacava aqui na Rádio Bandeirantes que ele foi um dos grandes destaques. Então, assim, o Kehler tem uma sombra hoje que, se já não está, vai estar à altura. Então, esse ponto que tu cita do Adriel também a longo prazo, se fosse nessa disputa, poder levar. Mas como não é a longo prazo, é pro Grenal do próximo domingo, eu também vou com vocês, vou de Kehler. Kehler, então, escolhido entre Adriel e Kehler, a gente ficou com o goleiro do Internacional. Lateral direita, João Pedro, tendência que comece a partida, João Pedro na lateral direita ou Fabrício Bustos, CCD? Não, na mesma linha, o Bustos já está jogado, já está um jogador mais experiente, é um dos alicerces do Inter, e seria ilógico dizer que o João Pedro entra numa seleção na frente dele. Eu acho que aí entra também a linha da coerência. O Bustos é um dos pilares do time do Inter e é óbvio que ele leva o voto. A defesa, de um modo geral, vai levar a maioria dos votos e eu também voto no Bustos. Eu vou na mesma linha e mais do que isso. Aí é diferente, tá? Aí, assim, o que o Bustos já jogou, o João Pedro nunca jogou e não vai jogar, porque já tem, né, perto dos seus 30 anos. Ele não vai chegar no nível de atuação do Bustos. Então, assim, o Bustos é mais do que o João Pedro e vai ser. Esse não tem, vamos esperar que talvez possa mudar, não vai mudar.
Só acho que o Bustos tem que ser mais em relação ao Bustos da temporada passada, porque assim, o Bustos é muito bom jogador, para mim é top 3 melhores laterais direitos do país, e fez um baita campeonato brasileiro na temporada passada, mas começou o ano um pouco cambaleando. Teve algumas partidas em que ele acabou deixando a desejar, mas ainda assim, na comparação com o João Pedro, a gente tem que escolher, então, Fabrício Bustos, lateral direito do Inter, será o lateral direito, então, desse nosso mano a mano. Agora, na dupla de zaga, pelo lado direito, Bruno Alves e Vitão. Eu já vi que teve gente divergindo bastante, principalmente pelo início do Bruno Alves e um Vitão talvez um pouco mais abaixo, César. Eu até acho que cabe o Vitão realmente não está jogando o que jogou no ano passado, mas também é mais jogador que o Bruno Alves. Então não adianta a gente ficar aqui dizendo que não, ele é mais jogador que o Bruno Alves, e aí fica também com o meu voto aqui o Vitão. Eu ia propor para vocês uma ideia de zaga, considerando aí uma seleção Grenal. Para mim é Kahneman e mais um, vocês escolhem qual o outro. Então vamos com o Vitão na defesa aí, abrindo a defesa pelo lado direito. Tá, eu também vou pro Vitão porque essa é fácil, mas o que me interessa é a segunda. Eu vou pôr o Vitão também nessa, eu acho que não tem muita discussão, apesar de eu estar achando o Bruno Alves bem, tá? Não tô achando o Bruno Alves... Não, vai pra próxima, vamos rápido, porque a próxima é boa. Kahneman ou Gabriel Mercado, duelo de argentinos, e argentinos de seleção argentina. Kahneman ou Mercado, CCD? Eu vou de Kahneman, joga na posição dele, o Mercado é improvisado pelo lado esquerdo. Aí vai se dizer, mas é um jogador de Copa do Mundo. Sim, ele foi lateral direito na Copa do Mundo. Para mim, aí não tem discussão. Kahneman é o centro técnico e liderança da defesa do Grêmio agora, o cara que carrega a faixa de capitão, e eu fico com o Walter Kahneman. Se fosse o Kahneman de 16, 17, 18, eu estaria votando com o César Stadias. O Kahneman de hoje, o mercado de hoje, o mercado é mais. Talvez eu não sei nem se em 2017, 18, quando ele estava no Sevilha, né? O mercado, ele não jogou até mais do que o Kahneman, mas como a gente não estava acompanhando, o cara estava na Europa e tal, a gente não viu. Mas na boa, gente, o mercado ele foi mais jogador do que o Kahneman. É duro admitir isso, CCD, mas é real. Não, mas não acho duro a tua opinião. O mercado é mais que o Kahneman. Eu acho que o mercado foi e é maior que o Kahneman. Mas eu acho que no auge, o auge do Kahneman ainda é melhor que o do mercado. Mas como eu estou me apegando no momento, e o Kahneman jogou mais que o mercado, porque o mercado veio de lesão, né? O mercado perdeu grande parte da pré-temporada e início da temporada. Ele jogou os últimos 2 jogos. E eu ainda acho que o mercado, do jeito que terminou 2022, para mim, naquele momento, era o melhor zagueiro do estado. Mais até do que o Vitão, porque o mercado estava jogando muita bola e se esperava muito pouco dele. Ainda assim, eu fico com o Kahneman porque jogou mais nessa temporada, apesar de achar o mercado um baita zagueiro. Mas até essa questão que o César falou antes de seleção Grenal, também é interessante, né? Porque em um mundo ideal, talvez colocasse ali Mercado e Kahneman hoje, com essa baixa do Vitão no início da temporada, mas no fim das contas deu Walter Kahneman 2-1 contra o Gabriel Mercado. Fechando o sistema defensivo na lateral esquerda, então, Reinaldo e René, CCD. Sabe que originalmente eu acho que os dois são parecidos, assim, sabe? São jogadores que se equivalem. Mas eu acho que o René hoje é mais jogador do que o Reinaldo. O Reinaldo é um jogador que tem uma história legal e tal, mas ele não tá bem, né, cara? Ele ainda não ganhou esse corpo, assim. Então eu fico com o René também, mas eu sei que o Reinaldo pode mais do que ele tá apresentando, entendeu? A gente já viu o Reinaldo em outras oportunidades, é um jogador que pode mais um pouco. Mas eu não posso também dizer aqui o René é mais jogador que o Reinaldo hoje, né? Pelo menos é o que tem jogado, né? O Reinaldo tem sido a minha decepção na temporada. Acho que ele está muito, muito abaixo do que a gente imaginava, dos 500 mil que ele ganha por mês. Então, o René com sombra de dúvidas. Eu vou de René também. Para mim é o melhor feijão com arroz que tem hoje na defesa do Internacional. E não é nenhuma, e é preciso dizer, não é nenhuma Brastemp, né? Não é nenhuma... Cumpridor, né, CCD? Nota 6. Nota 6, É Operário. Isso, Operário. Então, no fim das contas, René, lateral esquerdo,
deste mano a mano. Primeira função no meio de campo, primeiro volante. E é um primeiro volante que... Qual é os três do meio do Inter? Só pra gente posicionar um contra o outro aí. Johnny, quem são os... Johnny Depena. O Inter é 2. São 2 volantes, né? Johnny e Depena. E aí joga Maurício de um lado, o Wanderson do outro. Mas então tu vai bater o não, é Johnny e Carbacho. Não, eu só quero saber, o Bitelo vai bater com quem? Com o Maurício, lado direito. Tá bom. Carbajo e Johnny. Um duelo de não primeiros discute. volantes que nenhum dos dois é, né? Nenhum dos dois é primeiro volante. Aqui começa a diferença a favor do Grêmio. A defesa... Carbacho. Não dá para discutir nenhum desses nomes aí. Pode botar o Vijaçante, pode botar qualquer um. Bota do lado. Também não é volante. Não. Bota do lado. Depena. Vai no Depena, então. Pode escolher. Entramos no consenso que vai Carbajo de primeiro volante. Carbajo. Né? Não, é que eu acho que para mim o primeiro volante do Grêmio é o Vijaçante. Não, mas tudo bem. Mas eu também concordo. Mas se fosse Depena e Carbacho, o Depena ganhava, tá? Não, Depena e Carbacho, o Depena ganha, gente. Não ganha. Para mim ganha Depena. Para mim Depena. Para vocês, para mim o jogo do Depena, o Depena não é volante, gente. Ele não foi, deixa jogar o Grenal. Se o Inter jogar com essa escalação que vocês estão falando aí, segunda-feira de manhã nós vamos estar sentados aqui, vocês vão estar me dizendo, erramos. Não dá para botar os dois para jogar. Tá, vai lá o Carbajo e Johnny deu Carbajo. PP e Depena, segundo volante. Para mim o Depena não é volante, então eu voto sempre em PP, sempre em qualquer um volante que tu arrumar. Eu vou de Depena. 2 votos a 1. Vamos lá então para essa que o César citou e que eu acho que é uma boa disputa, apesar do meu voto estar definido, mas Bitelo e Maurício. Tá louco, Deus. Não arranca. Acho uma boa disputa. Boa disputa pelo quê? Porque eu acho que o Maurício é bom jogador. Não, eu vou tá dizendo que ele é ruim. Mas ninguém já vai dizer assim, vou contratar um jogador pro meu time. Tu tem Maurício e o Bitelo à disposição. Ninguém vai contratar o Maurício. Depende pro que tu quer, né? Porque assim, o Bitelo tá agora jogando em uma função diferente. E mesmo assim, hoje, melhor que o Maurício. Se tu quiser um meia pelo centro, é o Bitelo. Se tu quiser um ponta pela direita, é o Bitelo. Se tu quiser um segundo volante, é um Bitelo. Cara, o Bitelo joga muito, Lucas. O Bitelo tá jogando demais. O grande nome do jogo vai ser o Bitelo. O Bitelo é o grande jogador do futebol gaúcho hoje. Ele tá voando. E ele tá sendo muito protagonista, né? Num time que, obviamente, e a gente, e até se a gente fizer uma avaliação, ele... Cara, ele é um jogador cara, ele vai ser jogador de ponta na Europa, esse guri. Ele corre muito, ele é muito bom. Mas, enfim, dentro da nossa votação, eu acho que é o Bitelo ali, eu acho que não tem discussão. Assim como o meia também não tem discussão, né? E o meia articulador, Cristaldo ou Alan Patrick? Alguém vota no Cristaldo? Não, o Alan Patrick O Alan Patrick é muito bom jogador e tá decidindo os jogos do Inter, não dá para pensar. O Cristaldo tá evoluindo, tá? Ele foi bem nos 2 últimos jogos, mas acho que não dá para comparar com a qualidade que tem o Alan Patrick. E isso eu não tô nem dizendo que o Cristaldo não possa decidir o Grenal, não, porque a gente sabe que do meio para frente, a partir de agora, todo mundo pode decidir, inclusive o Maurício, que nós citamos aqui. Então mas por tudo que tá jogando e também pelo histórico, o Alan Patrick é muito mais jogador. É o que o César colocou. E aí é o seguinte, com um pouco voltando no Alan Patrick e o Cristaldo faz o gol, o Grenal 1-0 com o Cristaldo. Aí alguém vai dizer, viu, escolheu o Alan Patrick. Não, mas não é uma seleção para saber quem vai ser o mais decisivo. É uma seleção que se tu... E outra, se a gente fosse escolher, monta um time e pega os 2 elencos e monta um time, se a gente for para encaixar o time, por isso, é uma outra história. Como é um contra o outro só, porque de repente tu pode escolher o Bitelo, me ajuda, CCD, tu pode botar todos juntos. E sabe que eu acho muito melhor, eu tava vendo, porque vira uma coisa assim, hoje até o Renato falou sobre isso, não sei que dia tu vai botar o vídeo que tá gravando, vai botar hoje, amanhã, sábado. Então, ontem, né, o Renato falou que sobre isso, né? As seleções. O ideal é tu fazer um time com a soma de Grêmio e Inter. Entendeu? Mas esse é o ideal. Nas outras vezes, CCD, sempre quando perguntavam, eu lembro que era Edenilson e Matheus Henrique. E eu sempre dizia, olha, eu voto no Edenilson por quê?
no time que eu gosto de ver, a característica do Edenilson me agrada mais. Então, assim, por exemplo, nós vamos viver um dilema agora no ataque em razão dessa distribuição de time na frente. Se tivesse o Pedro Henrique na ponta esquerda... Ontem jogava Pedro Henrique e Soares nesse time. Tranquilamente. Entendeu? Mas vamos lá. Fomos então de Alan Patrick, unanimidade, e depois, no lado esquerdo, Vina e Wanderson. Vina que agora tomou essa posição pelo lado esquerdo no time Só os caras do sala de redação colocaram o Vina na ponta esquerda. Não tem como colocar o Vina. E tá falando aí, entra aquela história. Tá falando o cara que tem insistentemente falando, assim como todo mundo, mas aqui eu tô meio que batendo nessa tecla aí desde do último final de semana, que o Vina, para mim, não pode sair do time. O Ferreira tem que ser o cara para entrar no segundo tempo, porque ele é o, entre aspas, fiador, como gostam de falar os jornalistas da Aldeia, de um jeito de jogar com passes mais curtos no meio campo para frente. Agora, tem 2 jogadores na minha frente, isoladamente, tem que contratar ou o Wanderson ou o Vina, qualquer um vai no Wanderson. O Wanderson joga muito, gente. O Wanderson é o cara da inteligência do ataque do Inter. Wanderson é a minha maior preocupação para o Grenal de domingo, é o Wanderson. O cara joga muito. E eu o acho Wanderson joga muito, gente. Que eu vejo pelo menos os 2 laterais do Grêmio muito vulneráveis. E aí a gente falou, especulou, possibilidade, quem sabe, até do Luiz Adriano começar o jogo, que não vai acontecer, não é tendência e nem deve acontecer por parte do Inter, mas imagina se acontece o Luiz Adriano como centroavante, e aí tem o Wanderson de um lado, tem o Pedro Henrique do outro, driblando, velocidade, em cima do João Pedro e do Reinaldo. Se já é uma preocupação agora, imagina se fosse dessa forma. Mas eu também, para mim, o Wanderson em qualidade só tá atrás do Alan Patrick. Para mim é o segundo melhor jogador em qualidade técnica do time do Internacional. Agora, em relação ao centroavante, eu acho que tem uma divisão e já dá para se ver uma divisão em outras enquetes, em outras votações, enfim, porque um é artilheiro do campeonato. Tá jogando muita bola, tá fazendo gol a rodo. E outro é, maior contratação, pelo menos na minha opinião, da história essa aí eu já vi várias vezes essa discussão, e eu acho uma injustiça o que fazem com o Pedro Henrique nesse negócio aí. Porque tu tá criando um centro de... Primeiro que o Pedro Henrique não é dali. Ele tá jogando ali, mas ele não é dali. Segundo, tu tá criando uma discussão de comparação. Eu tenho dito, aquele dia eu tentei dizer pro Ribeiro, o Ribeiro não entendeu. O tamanho do Soares como jogador, no ponto de vista de inteligência para esse time do Grêmio, ele é o grande nome, ele não precisa tocar na bola, ele é o maestro do time, ele tá sempre falando, ele tá sempre determinando. Já o Pedro Henrique é um jogador mais terminal, um jogador mais de bola nele, ele vai para dentro, estilos diferentes, eu não consigo botar a comparação e acho que está se fazendo uma injustiça com o Pedro Henrique. Aí o Pedro Henrique, vamos lá, não consegue decidir ou não acontece o que se imaginou, vai todo mundo debochar do cara. E eu acho que é uma grande sacanagem. Para mim, esse jogo vai ser, primeiro, ele vai ser decidido pelos meias, não pelos atacantes. Não é o Soares que vai ganhar e não é o Pedro Henrique que vai ganhar. É o Wanderson, é o Alan Patrick, é o Cristaldo, é o Bitelo, eles é que vão ganhar. Para um ou para outro, para mim é um jogo duríssimo, um jogo mais para empate do que qualquer outra coisa. Mas com relação aos dois, eu acho até injusto colocar. Então eu teria colocado uma seleção com o Pedro Henrique do lado e com o Soares, obviamente, sendo o centro na frente. Não. Cara, essa é a seleção mais óbvia do Grenal. O Renato cornetou na imprensa, mas ele faria exatamente a mesma escala. Talvez, olha, Kahneman por mercado, tá? Kahneman e não cornetou a da Band, né? Importante que se diga, né? Não, cornetou a do Sala. Ele deu o número da do Sala. Porque Escapamos dessa. Escapamos dessa, pelo menos não foi de redação. E aí eu vou de... Só que, tipo, qualquer um votaria no Soares. Qualquer um. O Pedro Henrique ali, ele, o Soares, e o Pedro Henrique votaria no Soares. Pois é. Eu vou de Luizito Soares também como centroavante dessa seleção, apesar do Pedro Henrique estar muito bem, gostando de jogar como 9, fazendo gol a rodo, mas Luizito Soares é Luizito Soares. Para fechar, senhores, técnico, Renato Portaluppi ou Mano Menezes nesse início de temporada e, claro, para o Clássico Grenal 438. Posso dizer? Eu gostei da tua pergunta, o início de temporada, porque eu acho o Mano mais treinador do que o Renato, tá?
mas o Renato tá bem demais nesse início de temporada. É isso. Eu respondo o Mano começou cambaleando, né? Felizmente tu botou a resposta que eu precisava. Era exatamente o que eu precisava para responder. O Renato tá melhor que o Mano nesse início de temporada. Fechado, é isso. Eu assino embaixo. Começa melhor que o Mano. Eu assino embaixo do que disse o César. Eu acho o Mano também mais técnico que o Renato, mas ainda assim o início do Mano também tiveram aí empates que o Inter não esperava dentro do Beira-Rio, contra o Caxias, melhor dizendo, contra o Juventude. O início do Renato é melhor. Senhores, muito obrigado pela participação. Mano a Mano, valeu, que ficou garotinho. com... Pois é, Mano a Mano aqui, ó, CCD, ficou com Kehler no gol, Bustos na lateral direita, dupla de zaga Vitão e Kahneman, e o René na lateral esquerda. Meio de campo, Carbajo, Depena, Bitelo de um lado, Wanderson do outro, Alan Patrick centralizado e Luizito Soares, o centroavante, e o técnico Renato Portaluppi. Então, pelas minhas contas aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Internacional. Deu 6-6. Pela conta. Eu não vi. 6-6? Daí tem o técnico. Toda aquela defesa do Inter lá? Não pode daí ser tem o 6. técnico, né? O técnico. Se for só o time, 6-5 pro Inter. Se for só o time, 6-5. Acho que, claro, tem alguns que são discutíveis, como Mercado e Kahneman, que a gente debateu aqui. A situação do Pedro Henrique, que até é uma injustiça para ele ali ser comparado com o Soares, mas é a posição que ele está jogando. Mas ainda assim ficou aí 6-5 nos jogadores de linha e mais o técnico Renato Portaluppi. CCD, JB, muito obrigado e um ótimo Grenal para todos. Tamo Valeu. junto. A regra é a seguinte: vivam o Grenal, vivam o domingo intensamente. Não se permitam a dizer, não vale nada. Vale sim, vale o sentimento do torcedor do Grêmio e do Inter. Vivam o domingo. Do Grêmio! É o Grêmio! Aí então, rapaziada, o que vocês acharam desse mano a mano? Tem uma discordância? Quer dar uma sugestão? Qual seria a tua seleção nesse mano a mano? Participa, coloca aqui nos comentários que eu tô interagindo sempre com vocês. E não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações dessa força. Muita gente assiste os vídeos e não é inscrito, então te inscreve, dá esse apoio e essa força aqui no conteúdo, tá certo? Um abraço, até a próxima e um ótimo Grenal a todo mundo.